é uma seita, né? É uma narrativa, é uma vertente que ela é fundamentalmente a essência de toda narrativa herética. Ou seja, toda narrativa herética que tem um sentimento de revolta contra a ordem, ela é essencialmente gnóstica. Porque a gnose ela é uma narrativa que ela é justamente o quê? A deturpação de princípios ortodoxos. Você tem lá as gnoses que pegam lá o papel de Jesus Cristo, o papel da Virgem Maria. Você pega todas essas possibilidades que eles transformam em mitos, porque tudo na gnose vira mito. Tudo na gnose vira basicamente mito e narrativa. Não tem nada que não seja isso. Exato. Você pega qualquer coisa e transforma aqui ali em um mito. Pode pegar um fato histórico, transforma aqui ali num mito. Sim. Transforma aqui ali num mito. Sim. Testemunha de Jeová é mestre em fazer isso aí. Os detalhes, quase toda a doutrina deles gira em torno de detalhes burocráticos da religião deles. Briga lá que receberam explicações mítico-simbólicas. Sim. Sim. E aí essa questão de tudo virar mito é uma coisa que tem que entrar bem na cabeça das pessoas pelo seguinte motivo. O Ernst Cassirer, no livro The Myth of the State, que a gente estava até conversando sobre outro dia, ele fala de uma coisa que é essencial para você entender esse tema, que é o seguinte. No mundo moderno, você tem duas formas de pensamento. A forma do pensamento racional, ela é preservada dentro das instituições racionais, ou seja, dentro de determinadas cadeias causais, determinados âmbitos, círculos de conhecimento, né? De tudo aquilo que objetiva o conhecimento racional e científico. Mas o modo de pensar no meio de ação no mundo é o modo de pensar mitológico, né? É o modo de pensar mítico, né? Então a base interpretacional da ação no mundo moderno, ela é mítica, né? Ou seja, os referentes da ação no homem no mundo moderno, eles são míticos. E isso é uma coisa que coaduna muito bem com a própria não interpretação, mas o próprio testemunho, na verdade, que o Harold Bloom dá sobre a gnose. Porque o Harold Bloom ele dá um testemunho sobre a gnose no livro The American Religion, que ele comenta lá, basicamente, que a religião dos Estados Unidos da América é o gnosticismo. Né? Isso que basicamente é essa a tese dele. Né? E ele vai comentar lá. Inclusive, o interessante é justamente o fato de todos os relatos dele virem de um gnóstico, porque ele tem profunda simpatia por aquilo, né? Isso que é o mais interessante. Ele é gnóstico declarado. Gnóstico ele assume gnóstico. Ele assume que é gnóstico. E veja, o gnóstico sempre tem negócio. Tem que fazer lá uma viagem, uma peregrinação. Ele vai sair de si para se reencontrar. Sim. Jornada, né? Que é a narrativa da Odisseia, que é a narrativa basicamente de retorno, né? Você está buscando, através de uma peregrinação, uma ideia sempre de retorno, né? Por quê? Porque na narrativa da gnose, o que, na verdade, a matéria está tentando, os espirituais estão tentando buscar, é uma lembrança, né? Eles estão tentando se lembrar do conhecimento que eles só têm fragmentos dentro de si. Então, eles precisam, na verdade... E veja que curioso, todo o conhecimento que a gnose prega como sendo o conhecimento que deve ser obtido, no final das contas, é um conhecimento que está em extrema simpatia com a situação do conhecimento do mundo moderno pós-iluminismo, porque é a atitude do conhecimento que busca o conhecimento solipsista, né? Eu falo disso em uma série de vídeos, já falei sobre isso aqui várias vezes, mas é basicamente a experiência que o Michael Jones relatou sobre a situação, as causas profundas por trás da revolução sexual, que é você contemplar o homem como uma máquina, né, como máquina de Empédocles, né, que era uma das figuras que basicamente instrumentalizaram certos aspectos da gnose, né, o Empédocles, né? Porque, por exemplo, o conceito de daimon na Grécia Antiga, o daimon, ele é basicamente o acesso a pneuma, né? É isso que o daimon é, né? Fundamentalmente, né? Que é a transcendência gnóstica, não é isso? Então, ele criou toda uma cosmologia. Isso, acho que foi o primeiro, talvez, a criar a cosmologia gnóstica. Eu tenho algum outro antes dele? Acho que é ele. A formalização vem dele, né? Porque é o oposto da alma racional de Sócrates, né? O projeto dele nesse sentido, né? É o oposto. É The Man Within, né?
É basicamente o acesso que se tem ao pequeno, o conceito de homúnculos, por exemplo, né? Que é o homúnculos que está aquele homem pequeno, né? O homem que tem dentro, né? O homúnculi. Seria basicamente esse daimon, esse gênio que tem dentro do ser humano, esse gênio que seria o que Ralph Waldo Emerson descreve naquele poema dele, Gnote Alton, né? Esse poema, o Gnote Alton, que significa basicamente conhece-te a ti mesmo, né? Ele é um poema em que, vou até pegar aqui o trecho aqui que eu separei aqui desse poema, que é realmente um negócio fantástico isso aqui. Não tem como ser mais gnóstico do que isso. Ele diz assim, Gnote Alton, if thou canst bear strong meat of simple truth, if thou dost my words compare, with that thou thinkest in my soul's free youth, then take this fact unto thy soul. God dwells in thee. It is no metaphor nor parable. It is unknown to thousands and to thee, yet there is God. E o Ralph Waldo Emerson, ele é basicamente o poeta da sabedoria americano, né? Ele é meio que o eixo da sabedoria, entre aspas, americana, né? Você tem que ir para o mato, né? Tem que ir para o mato, aí você volta, você se descobre lá no outro, né? Deus está em ti, Deus está, né? Em ti, Deus está e aí o que é? Na verdade, isso aí, né? O homem, coitado do homem, né? Fica desantropomorfizado, né? O coitado do homem, ninguém pode, no caso, tratar o homem como se ele fosse homem mais. Tem que tratar o homem como se fosse outra coisa. Né? Tem que tratar o homem como se fosse sei lá, uma máquina. Tem que tratar o homem como se fosse, sei lá, um objeto, sei lá, um objeto. Sei lá, tem que tratar o homem como alguma coisa ruim. Né? Coisa boa que não é. Coisa boa que não é. Que no caso, veja, essa questão de gnose e gnosticismo, só respondendo aqui ao Marco, você tem assim, o gnosticismo, você pode dizer que ele é um caso central da gnose. Que ele é o caso que melhor permite a nós entendermos como é que funciona. Você tem lá essas 4 características principais, você tem essa característica de criação de fanfics, que eles têm os vários evangelhos gnósticos, a transformação da história em mito. Você tem aí muito claramente uma atitude hostil em relação ao mundo material. Você tem casos aí que são no gnosticismo você tem os casos unívocos. Na gnose você tem todos os casos análogos. Por exemplo, Empédocles. Ele não está unívoco, você não pode predicá-lo univocamente com esse pessoal do gnosticismo. Agora, existe uma analogia aí? Existe. Existe uma analogia aí. Existe uma analogia com o budismo? Existe. Existe uma analogia com o estoicismo? Existe, ainda mais forte, nesse caso ainda mais forte. A questão é a seguinte: quase todos os problemas de história intelectual são problemas de predicação analógica. Isso é algo que precisa ser articulado por alguém, quanto antes. Ainda não existe uma boa articulação. Talvez o Henrique ou eu façamos isso um dia e espero que façamos, né, meu amigo? Sim, com certeza, com certeza. Isso é essencial. E é interessante essa questão dos casos unívocos e dos casos dos casos análogos da gnose, né? Que você consegue rastreá-los em uma série de sentimentos que dão forma à narrativa. Porque, por exemplo, essa questão do rompimento da história para você dar-lhe a forma de um mito. Todas as religiões, elas têm mitos, né, fundantes. Só que elas, além de terem mitos fundantes, elas têm ritos, né? E esses ritos que basicamente fazem com que o tempo profano seja superado, né?
Porque é através do rito que o mito ele ganha vida, essencialmente, né? O mito ele só passa a ter sentido no momento em que ele é revivido através do rito, né? Todas as vezes em que o rito é performado, essa religião ela tá dando vida a esse mito. O gnosticismo, ele é algo essencialmente morto nesse sentido. Porque não existe rito do gnosticismo. Existe imitação narrativa, né? Então, na verdade, o rito do gnosticismo é a vida como se ela fosse uma vida poética. É a substituição da vida pela arte, né? Por isso que o gnosticismo é a religião da arte, né? No final das contas. Ele se tornou cada vez mais a religião da arte. Porque o rito, ele efetivamente do gnóstico, é viver como se ele estivesse dentro de uma narrativa, né? Então ele vive as peregrinações de Ulisses, ele vive como Stephen Dedalus, que é basicamente um herege, né? Porque ele, em determinado momento, depois dele apostatar da igreja, ele vai começar a pensar que a história é um pesadelo do qual ele tem que se acordar, que é basicamente um sentimento profundamente gnóstico, né? Então, você, na verdade, no momento em que isso acontece, em que existe essa adesão do mundo secularizado a uma religião não anunciada, a uma religião silenciosa, que é fundamentalmente uma religião mítica, o gnosticismo ele tem pleno poder de ação dentro desse contexto, né? Ele tem pleno poder de ação, porque naquele momento você passa a lidar simplesmente com o análogo tomado como uma identidade, como o Metalnomics já aludiu em determinado momento. Então, o análogo, todo o conhecimento que a gente atribui aqui, enquanto a gente está utilizando a metafísica aristotélica, a metafísica da escolástica, enquanto a gente está utilizando todas essas ferramentas do conhecimento clássico para pautar nossa atitude em relação ao conhecimento, a gente sempre está mantendo o conhecimento em compasso com a ordem cósmica e com a estrutura da realidade. O gnóstico ele faz o oposto a isso, né? Que é basicamente ele tomar simplesmente a ordem que ele consegue inferir dentro dele, dentro do corpo dele, dentro das dinâmicas limitadas entre ele e outros seres humanos, como a ordem cósmica como um todo, né? Essa seria basicamente a distinção, eu acho que quintessencial da questão. Você tem realmente o conhecimento em ordem estruturado conforme a ordem da realidade e o conhecimento solipsista, né? Então, meu amigo Henrique, quer dizer que os que são contra nós é que são gnósticos? Sim, 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 sim. Perfeitamente.